Perceberam que muitas de nós carregam uma sensação silenciosa de que precisamos dar conta de tudo? Do trabalho, da casa, das emoções, dos outros, da própria vida. Mas quando por algum motivo a gente não consegue, algo dentro de nós começa a acusar. É como se estivéssemos falhando, como se descansar fosse algum tipo de fraqueza. E essa sensação, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas de nós crescemos acreditando que ser mulher responsável significa, claro, aguentar tudo. Ser forte, madura, aquela que resolve. E assim, sem perceber, vamos aprendendo a viver como se não pudéssemos parar. Como se o nosso valor tivesse ligado ao quanto conseguimos suportar. Mas existe aí uma pergunta importante que a gente quase nunca se faz. De onde nasceu a crença de que precisamos dar conta de tudo, hein? Será que essa história realmente nasceu dentro da gente? Ou será que ela foi aprendida, absorvida, herdada em algum momento da nossa vida? É exatamente sobre esse tipo de investigação interior que o Ser Lunática dessa semana surge com a lua minguante em Sagitário. A gente vai olhar para essa crença através de diversas lentes simbólicas. Lua minguante em Sagitário, claro, que nos convida a revisar nossas verdades internas. O arquétipo da feiticeira que questiona, assim, tudo aquilo que sempre nos disseram ser verdade. Júpiter retrógrado em Câncer, lembrando e trazendo à tona crenças emocionais apreendidas dentro do nosso lar. O arcano 14, a temperança, lembrando que maturidade também é aprender a equilibrar esforço e descanso. E claro, sempre a carta do deck da feiticeira no Oráculo das Lobas que saiu essa semana. Porque às vezes o que precisa terminar em um ciclo lunar não é só uma fase da lua, uma fase da vida, não. É uma história antiga sobre quem acreditamos que precisamos ser. Uma história que diz que precisamos ser fortes o tempo inteiro, que precisamos dar conta de tudo. E é nessa alunação que surge o convite para soltarmos essa narrativa de uma vez por todas. Caminhamos com a feiticeira. E curiosamente, quando ouvimos essa palavra, muitos de nós ainda sentimos um pequeno desconforto. Durante séculos, a figura da feiticeira foi retratada como algo perigoso, sombrio, algo que deveria ser temido. A mulher que sabia demais, que enxergava além, que não aceitava as verdades que lhes eram impostas. No imaginário coletivo, então, essa mulher se transformou numa vilã, né? Mas na linguagem dos arquétipos e na psicologia profunda, a feiticeira não é a mulher malvada da história. Ela é aquela que ousa questionar o que sempre foi considerado verdade. No inconsciente coletivo, esse arquétipo representa a mulher que atravessou um certo tipo de despertar. Aquela que começa a perceber que muitas das histórias que recebeu sobre vida, amor, sucesso, não nasceram de sua própria essência, não. Elas foram aprendidas, herdadas e repetidas tantas e tantas vezes que passaram a parecer naturais. É exatamente nesse ponto que a feiticeira veio nos despertar essa semana. Não com gritos, nunca com rebeldia vazia, mas com a pergunta silenciosa e profundamente transformadora. Será que isso que sempre me disseram é realmente verdade? A feiticeira é a mulher que começa a olhar para dentro. Percebe que alguns caminhos sempre pareceram, sim, obrigatórios, mas talvez esses caminhos nunca tenham sido nossos de verdade. E quando isso acontece, algo muda. Porque questionar uma verdade herdada é o primeiro passo para abrir caminhos que antes pareciam impossíveis de serem trilhados. E é justamente esse tipo de movimento interior que a lua minguante favorece. Mas antes da gente chegar em Sagitário, a nona casa, os trânsitos dessa semana, vale entender uma coisa muito importante sobre esse ciclo lunar. A cada noite, a lua ela vem se tornando mais fina, vocês já repararam? Mais silenciosa, mais recolhida. E simbolicamente, esse também é o tempo em que algo dentro de nós começa a se desfazer, sim. Não é um momento de expansão. Agora, na lua minguante, é um tempo de
encerramento psíquico. Não é tempo de grandes movimentos externos, não. É um tempo em que o inconsciente começa a nos mostrar o que já cumpriu o papel, o que já não sustenta mais quem estamos nos tornando e o que precisa ser deixado para trás. Guiana simbólica que a gente segue aqui, este é um momento precioso do ciclo. Porque aquilo que não questionamos continua assim, governando as nossas escolhas, por baixo, sem que a gente perceba. Mas aquilo que começamos a focar, a olhar com clareza, começa lentamente a perder o controle sobre a gente. Por isso, muitas vezes, durante a lua minguante, surgem reflexões profundas. Sim, senhoras. Percebemos padrões, repetições, crenças que sempre estiveram ali, mas que talvez nunca tivéssemos realmente batido, olhado de frente. E quando essa percepção aparece, algo muito importante começa a acontecer. Porque ver uma crença pela primeira vez já é um primeiro movimento de libertação. E quando esse movimento acontece em Sagitário, o signo que fala justamente sobre crenças e verdades que orientam a nossa visão de mundo, estamos em território astrológico especial. Sagitário, nona casa astrológica, e esse é o signo que fala sobre as grandes narrativas que dão sentido à nossa vida. Não apenas aquilo que pensamos no dia a dia, mas crenças profundas que moldam a forma como enxergamos o mundo. Aquilo que nos ensinaram sobre o que significa ter sucesso, ser uma boa pessoa, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tudo isso é território da nona casa, da filosofia de vida, das verdades que usamos como bússolas para tomar decisões importantes. Porque mesmo sem perceber, todas nós vivemos guiadas por algum tipo de narrativa interna. Sim, senhor, Lupitas, todas nós. Histórias que nos dizem como a gente deve agir, o que a gente deve buscar, quem a gente precisa ser. Algumas dessas histórias, elas nos fortalecem, é verdade. Nos ajudam a crescer, nos inspiram a explorar novos horizontes. Mas outras acabam ficando por ali. Uma herança que talvez a gente não tenha pedido ou não tenha percebido que está presente. Elas vieram da família, vieram da cultura, vieram da forma como fomos educadas para enxergar o mundo. E nós seguimos repetindo essas narrativas sem nunca nos perguntar se elas ainda fazem sentido para a mulher que estamos nos tornando agora. Mesmo essa lua minguante em Sagitário pode ser tão reveladora, porque ela ilumina exatamente essas histórias invisíveis que continuam orientando ali as nossas escolhas, aqui buzinando. E quando falamos Sagitário, nona casa, existe uma presença simbólica muito importante nesse território. O planeta que tradicionalmente rege essa casa é Júpiter. E na astrologia, ele é o grande ampliador das experiências. O planeta que nos convida a expandir horizontes, buscar sentido, construir uma visão de mundo que sustente essa jornada. Só que nessa semana, Júpiter não está exatamente nessa posição expansiva e voltada para fora aí que a gente falou. Ele está retrogradando no signo de Câncer. E isso muda profundamente a forma como essa busca de sentido pode nos atingir. Quando Júpiter está em movimento direto, essa expansão acontece muito voltada para fora. A gente aprende com o mundo, com experiências, com encontros, com caminhos novos que vão se abrindo diante de nós. Mas quando Júpiter entra em retrogradação, aí as coisas mudam. Essa busca por sentido deixa de acontecer fora e começa a acontecer dentro. A retrogradação é um movimento simbólico de revisão. É como se a vida nos convidasse a perguntar: de onde vieram essas crenças que orientam sua forma de viver? E é exatamente nesse período da alunação que Júpiter está retrogradando em Câncer junto com uma minguante em Sagitário. Signo das raízes, da família e do pertencimento emocional é o Câncer, signo em que Júpiter está retrogradando nesses dias.
Os cancerianos emocionados aí que me perdoem, mas do lugar onde aprendemos muitas vezes sem perceber o que significa ser amada, o que significa decepcionar. Câncer fala da nossa primeira experiência de segurança no mundo. Fala das mensagens silenciosas que recebemos quando ainda estávamos aprendendo a ser quem somos. Mensagens que nem sempre vieram exatamente de palavras, vieram em gestos, expectativas, silêncios. É nesse território emocional canceriano que nascem algumas crianças para lá de profundas e que continuam nos guiando por toda a nossa vida, mesmo quando já somos adultas, maduras, lobas, velhinhas. Crianças estão aqui, crianças aprendidas lá na infância, no território familiar. Talvez algumas de nós já tenham pensado algo como: se eu me colocar em primeiro lugar, vão me abandonar. Vão dizer que sou egoísta. Ou ainda, se eu parar de me esforçar, tudo vai pelos ares, tudo desmorona. Vocês perceberam como essas duas crenças têm algo em comum? Elas nascem da nossa tentativa muito humana de preservar amor e pertencimento. Os lupitas, e aí não importa muito a nossa idade cronológica, a gente depende completamente do nosso ambiente emocional, não é? Então a gente aprende quais comportamentos mantêm a harmonia e quais parecem trazer desaprovação, distância. E assim, nessa caminhada cíclica nossa entre sermos lupitas e sermos lobas maduras, a gente vai passando por situações de desaprovação, de distância, e a gente vai começando a formar, então, crianças como a de que precisamos ser fortes o tempo todo. Não podemos dar trabalho para as pessoas que a gente ama. Decepcionar, então, nem pensar. Mulher madura dá conta de tudo. Como se todo o sentimento, todo o amor estivesse ali, ó, intrinsecamente condicionado ao nosso esforço. Enquanto a gente crescia, a figura muito exaltada, com certeza, era a da boazinha. E você percebia em frases ouvidas na conversa entre adultos como as seguintes: essa menina não dá trabalho. Ela ajuda em tudo, que belezinha, ela cuida dos irmãos. Ela é uma ótima aluna. Ela nunca reclama de nada. Essa menina aprende muito cedo que ocupar pouco espaço é uma virtude. E aí a gente vai crescendo na nossa trajetória e muitas vezes a boazinha se transforma em um outro personagem que é nitidamente celebrado pela cultura patriarcal em que a gente vive. A guerreira. A mulher que aguenta tudo. A que dá conta, a que se sacrifica pelos filhos, trabalha 2 empregos, ela sempre se coloca em último lugar porque ela ama e vai fazer tudo, dá os ossos pela família. A gente não está falando que há algo errado em ser guerreira, na figura da guerreira, em ser esta mulher. A gente está falando que há algo errado quando essa mulher guerreia sobre os próprios ossos, sobre o próprio coração. Será que não existe todo um sistema cultural lucrando em cima dessa figura? Romantizando esta imagem para que a gente sempre dê mais, até o fim? Como se o valor de ser mulher estivesse diretamente ligado ao quanto conseguimos suportar. Mas a pergunta que essa minguante nos convida a fazer é: até que ponto essas narrativas ainda servem à nossa vida? Pozinha, guerreira. Porque talvez algumas delas tenham sido sim importantes em algum momento, mas continuar vivendo dentro delas para sempre, nesse looping eterno da rodinha do hamster,
presas num esforço constante, é exaustivo. É uma não vida. Ainda bem que nesse momento nós temos o arcano do tarô da semana para nos ajudar a seguir em frente. E acompanha o nosso episódio. No tarô Waite-Smith, nós vemos um anjo com um pé na água e outro na terra. Entre suas mãos, verte água, emoções, de uma taça para outra, em um movimento contínuo. Nada é brusco, nada é forçado. Tudo é fluxo. Essa imagem é um símbolo profundo da alquimia interior, a nossa capacidade de integrar opostos, de encontrar um caminho que não seja o caminho do excesso, nem da falta. Isso aqui conversa com o que a gente está construindo nesse episódio. Se de um lado aprendemos a ser a boazinha e nos transformamos depois na guerreira que aguenta tudo, a temperança nos pede para encontrar um caminho do meio, não continuar vivendo nesses dois extremos. Esse caminho do meio pode ser um caminho de responsabilidade, sim, onde autocuidado e amor possam coexistir, em que possamos continuar a amar aqueles próximos a nós, a cuidar, mas sem nos abandonar no processo. O Arcano 14 fala de ritmo, de compreender que a vida não é só esforço, não, senhoras. Que existe um tempo de agir, sim, mas também um tempo de recolher, de transformar. Ou o exemplo da alunação. Nós estávamos expansivas semana passada, com a lua cheia. Agora, minguamos. Talvez essa seja uma das grandes curas que o Arcano da Temperança nos oferece. Não precisamos provar o nosso valor através do cansaço. Podemos aprender a viver de forma mais equilibrada, mais consciente e mais fiel à nossa essência, à essência do nosso self. Repetimos, isto não significa abandonar responsabilidades, não é isso que estamos fazendo toda semana aqui. Significa apenas deixar de acreditar que precisamos, que necessitamos dar conta de tudo sozinha. Porque maturidade é dosagem, reconhecimento de limites e permitir que a vida flua com um pouco mais de suavidade, sempre, ciclicamente. Sobre a temperança. Se olharmos um pouquinho mais perto aqui no desenho da querida Pamela Colman Smith, nós vamos perceber que aqui ao fundo, atrás desta figura angélica, existe um caminho que leva ao sol. Como se o arcano nos lembrasse que depois de passarmos pela escuridão da minguante, com suas 3 últimas noites de lua negra, em seguida podemos reencontrar o equilíbrio com um novo horizonte, um novo surgimento do sol, da razão. E para esse nosso episódio, como sempre, a carta do Oráculo das Lobas, chegou muito certeira. Nós trabalhamos com a audácia. E a mensagem da feiticeira para nós foi esta: ousaremos trilhar caminhos que ninguém antes desenhou. Com nossa voz firme, nosso gesto criador, abriremos frestas no impossível. Essa mensagem, conversa profundamente com tudo que a gente falou hoje. A feiticeira que ousa questionar verdades herdadas. A lua minguante que nos convida a dissolver narrativas antigas. Até mesmo Júpiter retrogradando em Câncer, trazendo à consciência crenças emocionais que nasceram das nossas experiências de pertencimento lá da família, provavelmente da infância. E o arcano da temperança também, nos lembrando que existe sim, sempre um possível caminho entre extremos. A audácia, Lupitas, não é rebeldia vazia. É coragem silenciosa de quem começa a viver de forma mais verdadeira. Às vezes isso significa dizer um não, às vezes significa descansar,
Ou parar de tentar sustentar histórias que já não correspondem a mais quem estamos nos tornando. Ser audaz nesse caminho não é fazer algo muito grandioso para o mundo ver. Muitas vezes é simplesmente permitir que uma nova forma de viver comece a nascer dentro da gente. Convite da minguante em Sagitário, do Oráculo das Lobas e da Temperança para a gente nessa semana. Solte algumas crenças antigas. Permita que certas narrativas se encerrem para que a gente possa caminhar com um pouco mais de verdade e também de liberdade. Porque quando temos coragem e audácia de questionar aquilo que parece imutável, novos caminhos surgem, mesmo aqueles que antes pareciam impossíveis. É com esse tipo de audácia que a gente corre com lobos. Nosso episódio da Lua Minguante em Sagitário. Não só finalizamos um episódio, como todo um ciclo que começou lá na Lua Nova e eclipse solar em Aquário, lembram? Tivemos 3 lives aí para falar sobre como construímos a nossa identidade e tudo, e seguimos durante toda essa alunação, finalizando com essa minguante em Sagitário. E já de olho, como sempre, no próximo ciclo, porque vamos iniciar a lua nova em Peixes de maneira gloriosa, junto com o ano novo astrológico, junto com o solstício de outono na roda aqui do sul, né? Na roda do ano do sul, Mabon. E aí a gente vai ter um sol em Áries, então, iniciando um novo ano novo astrológico. E aí, cara, finalizando um grande ciclo, não é mesmo? E vendo o convite da lua minguante. Ok, vamos deixar essas crenças para trás, vamos nos questionar de onde elas nasceram e se elas são úteis para nós, ou talvez só tenham surgido numa tentativa de manter amor e pertencimento, e tudo bem, só não condiz com quem estamos nos tornando hoje. E é exatamente isso que o Ser Lunática nos ajuda a fazer, não é mesmo? Escrever caminhos diferentes todas as semanas. Se vocês quiserem continuar acompanhando essas travessias, participem do projeto Transformando Meninas em Lobas com a gente, se inscrevendo no canal, mandando o link para aquela amiga que também está precisando deste autoconhecimento astrológico profundo, junguiano, e também deixando ali um comentário, tal, dando aquele apoio para a gente. No link que está na descrição do vídeo, a gente tem todas as redes sociais do projeto e também o grupo silencioso do WhatsApp, onde o grupo Entre Luas e Lobas, onde toda semana mensagens exclusivas são enviadas. A gente tem mensagens que só surgem no grupo, tá ok? Então lá a gente vai te falar um pouquinho mais uma mensagem do arquétipo da semana, a gente vai te dar uma prática e uma frase mantra para te acompanhar aí por toda a alunação no grupo do WhatsApp exclusivo para nós lupitas que estamos uivando sempre, todos os dias. A gente se encontra então no próximo dia 18 de março na nova alunação e sempre pelas redes por aí. Um beijo, até lá!